Salve, salve galera, salve, salve nação alvinegra, aqui é Alvinegro de Passo Fundo. Bem, vamos falar aqui sobre o jogo de ontem, né? E dizer que a gente, quando saiu a escalação, não precisa se entender muito de futebol. Quando saiu a escalação, a gente já via que tinha mais chance de dar errado do que de dar certo. Escalação equivocada, um time mexido demais. Ele escala um time contra o Caracas e evidentemente que ele não ficou satisfeito com o jogo contra o Caracas, ninguém ficou. E aí ele escala um outro time contra o Coritiba. E eu no grupo que eu tenho do WhatsApp aqui no Botafogo 24 horas, eu falava durante a semana que a gente tinha que ter cuidado com o Coritiba. Eu vi alguns jogos do Coritiba, só para vocês terem uma ideia, o Coritiba ele joga melhor fora do que em casa. Coritiba ganhou do Mirassol, do Corinthians e do Cruzeiro fora de casa. Curitiba fora de casa, ele é um time que ele é letal. Ele pode ter poucas chances, mas as que ele tem, ele marca. Então, o Botafogo, e eu dizia para os meus amigos, ó, se jogar com Bastos e Barbosa, nós temos muita chance de levar contra-ataque e dos caras chegarem fácil na cara do gol. Por quê? São dois jogadores lentos, Barbosa ainda tem um pouco mais de velocidade, o Bastos não é mais o Bastos de 2024, não é mais o Bastos de 2024, o nosso treinador ele está com a ideia do Bastos de 2024 e o Bastos não é mais aquele jogador, o Bastos não tem condições, gente. Todo respeito ao Bastos, tudo que ele fez em 2024, mas o Bastos teve uma contusão séria, ficou um ano parado e hoje ele demonstra que ele não tem condição de ser titular do Botafogo. Não tem condição de ser titular do Botafogo. E eu avisava isso aí. Aquele Lucas Ronier, o Josué, o Breno Lopes. São jogadores porra, jogadores rápidos, que no mano a mano com Bastos, o Bastos não ia conseguir chegar. O meio-campo do Botafogo é o meio-campo que ele escalou, deixava muito espaço, tá? Então, o Botafogo que no primeiro tempo foi uma coisa pavorosa. A estratégia errada, tá? Não sei se por ele, mas que em campo os jogadores acharam que era a melhor estratégia e não era, a ligação direta. O Botafogo no primeiro tempo fazia a ligação direta. Era o Barbosa e o Bastos. Puf, 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 e o Danilo, que foi sacrificado no primeiro tempo. Danilo era sacrificado porque ele tinha que fazer a saída de bola, né? Ele tinha que fazer a saída de bola. Aí ele ficava esticando bola e tentando trocar de posição com o Montoro. Então Danilo no primeiro tempo ele foi totalmente sacrificado. Tanto que o primeiro gol do Coritiba sai do erro do Danilo. Ele perde a bola, ele perde uma dividida para o Josué. Ele não é um jogador com essas características, né? Ele perde a dividida para o Josué. E ele, como não tem também aquela coisa de marcação, ele não consegue voltar para fazer a recuperação. Eu anoto tudo porque senão eu esqueço, né? E o que acontece? Ele perde a bola, não tem pegada necessária para recuperar depois. E aí o Coritiba chega, 5 contra 4. 5 contra 4 do Botafogo. O Coritiba chegou, saiu com rapidez. Tinha 5 jogadores de Coritiba contra 4 do Botafogo. E aí, mais uma vez, vem o Bastos. Notem que o Bastos erra nos dois gols do Coritiba. Aí o Bastos erra, primeiro erra o Danilo, depois o Bastos. E o Breno Lopes consegue finalizar com liberdade. O Bastos, novamente, com a sua lentidão, o Bastos não tem mais aquele bote que ele tinha. E aí, Coritiba chega ao seu gol. No segundo tempo, aí vem o segundo tempo. Segundo tempo, o Franklin corrige a bobagem que ele fez.
Ele corrige a bobagem que ele fez. Aí, quando ele bota o Villalba e principalmente o Edenilson dá o equilíbrio ao meio-campo do Botafogo. O meio-campo do Botafogo passa a ter equilíbrio. Porque no primeiro tempo, o que acontecia? O Botafogo era um time com uma estratégia completamente equivocada de fazer ligação direta. Tentava furar o bloqueio do Curitiba, da estratégia de Curitiba, bem montado a parte defensiva deles. O Botafogo tentava furar pelo meio. E aí perdia a bola. Quando perdia a bola, a recomposição era péssima. E o Curitiba chegava. Porque o Botafogo, desde o nosso ex-treinador, o Anselmi, o Botafogo é um time que não sabe jogar sem a bola. O Botafogo joga com a bola, mas não joga sem a bola. Perdeu a bola, é um pandemônio. E tem que ser corrigido, porque o futebol de hoje você tem que jogar sem a bola e com a bola. Se você não souber jogar sem a bola, você vai sucumbir. No segundo tempo, quando entra o Edenilson, por exemplo, o meio-campo do Botafogo ganha consistência. O Botafogo fica um time mais consistente. E aí começa, com a entrada do Villalba, o Botafogo tem um ponta que vai no fundo, que é importante até mesmo para o centroavante, porque os centroavantes hoje têm muita dificuldade, porque os pontas não vão no fundo, porque os treinadores agora têm uma ideia de que o ponta joga com o pé trocado, aí eles pegam a bola e vêm para o meio, e o lateral tem que se ferrar fazendo essas duas funções, tem que ser lateral e tem que ser ponta, né? As coisas que eu não curto no futebol moderno, não curto esse tipo de coisa. E aí o Villalba não, ponta que vai no fundo, e aí o Botafogo cresce com o Villalba, e o mais importante que eu espero que ele tenha entendido, porque na coletiva que ele dá, ele fala sobre isso. O Danilo, com a entrada do Edenilson, o Danilo passa a jogar próximo da área. Que é onde o Danilo tem que jogar, gente. O Danilo tem que jogar próximo da área. É ali que ele rende mais e é ali que ele ajuda mais o Botafogo. E aí o Danilo passa a jogar. E empata, faz um golaço. O Danilo é muito craque. E aí o Botafogo vira o jogo e com toda humildade, o Botafogo não merecia sair com aquele empate. O Botafogo merecia ganhar o jogo. Mas aí, mais uma vez, veio o erro do Bastos. O Bastos errou 2 vezes no gol do Botafogo. Só estão olhando a parte em que o Villalba erra. Mas o primeiro erro é do Bastos, galera. O primeiro erro é do Bastos. Eu já anotei direitinho aqui. O primeiro erro é do Bastos. Antes do Villalba falhar, o Bastos sai completamente equivocado para dar um bote no cara e erra. E aí vem o cruzamento e vem a falha do Villalba. O Bastos erra 2 vezes. O que mais vai ser preciso para o treinador do Botafogo entender que o Bastos não pode ser titular do Botafogo? Que ele não tem mais condições de ser titular do Botafogo. Então, o Botafogo empata, um empate que eu achei injusto, achei mesmo pelo segundo tempo, achei injusto. Mas aí, eu vou dizer para vocês que talvez vocês não concordem, vocês podem discordar tranquilamente, coloque aí nos comentários. Antes de tudo, vou fazer uma coisa que eu não faço, que é pedir a vocês para deixar o like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo com seus grupos de amigos para a gente poder aumentar, né, o nosso engajamento. Então, eu vi evolução no time do Botafogo do jogo contra o Caracas para o jogo contra o Curitiba, principalmente no segundo tempo, com as mudanças que ele fez. Eu vi evolução. Primeiro, Botafogo contra o Caracas, cara, chutou muito pouco a gol. Ontem o Botafogo deu, se eu não me engano, eu vi no scout 20 chutes a gols. 8 no alvo. Botafogo ontem fez mais faltas. Que todo time que vencedor faz falta. Você tem que fazer falta. Quando você perde a bola, você tem que arrumar um jeito de impedir que o seu adversário chegue no teu gol. E falta técnica, você tem que fazer. O Botafogo ontem fez mais falta técnica. Então eu
ver a evolução do time do Botafogo. E vou dizer uma coisa para vocês. Ontem, na coletiva do nosso treinador, ele falou sobre o Danilo, que o Danilo tem que jogar mais próximo da área. Espero que ele fale e cumpra, né? E ele falou uma coisa que é a realidade, gente, que o torcedor, ele não entende. Porque se o torcedor entendesse de futebol, ele era treinador, ele trabalhava com futebol. Torcedor, nós torcedores, nós somos passionais, nós somos apaixonados e nós queremos ganhar, mas a gente não entende futebol. Eu falo sempre, 90% do torcedor não entende futebol. E o torcedor já está pegando no pé do cara. Aí eu pergunto para você, o cara é culpado? Ele é culpado porque ele bota o time em campo. Agora, ele chegou agora. Ele teve ele fez 5 treinamentos desde que ele chegou. 5 treinamentos. Ele conhece 11 jogadores do elenco. Então, como ele não tem tempo de treinar, ele está tentando colocar os jogadores que ele conhece, para ver se minimiza a falta de treinamento. Tá? E ele ontem falou uma coisa que eu concordo plenamente com ele. É difícil para o jogador, é difícil para um grupo. Tá? Assimilar a chegada de vários treinadores. O Botafogo já está no 3º treinador esse ano. Anselmi, Belão e agora ele. Belão era interino, mas foi o treinador. Aí o cara tá com um que tem uma forma de jogar. Vem um outro, outra forma de jogar. Aí já entra um outro treinador, outra forma de jogar. Aí o cara tem que assimilar isso tudo em tão pouco tempo. Não é fácil. O erro está no planejamento da SAF Botafogo. Aí está o erro. Você não pode começar o ano, contratar um treinador que você não tem. Você não sabe se ser treinador é o melhor. Ora, bolas, você tem que ter um planejamento em que você contrate um jogador e esse jogador, contrate um treinador, desculpe, e você tenha convicção de que esse treinador vai dar certo, para que você mantenha esse treinador independente do que acontecer. Mas a SAF Botafogo, além dela não ter planejamento, ela está parecendo o associativo. Porque a torcida dá um grito aqui, dá um grito ali, aí vai um bando lá protestar e tal, vão demitir o treinador. Porra, isso não é profissionalismo, isso é amadorismo. Então a SAF Botafogo está cometendo os mesmos erros que os amadores cometiam. Contrata um treinador, o cara fica 2, 3, 4 meses, aí acha que em 2, 3, 4 meses você vai montar um time? Não vai. Acha que em 2, 3, 4 meses um treinador vai conseguir dar padrão do jogo? Não vai. Mas sabe por que isso? Porque aconteceu com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge chegou em abril, se eu não me engano, começou mal, fez que nem o Franklin, que tem, por quê? Porque ele tem uma convicção naquilo que ele quer, que é jogar para frente, que é jogar pressionando o adversário lá em cima. E o Arthur Jorge fez igual o Franklin, colocou 4 atacantes e tal, perdeu para o Cruzeiro, perdeu lá na altitude e tal. Depois ele foi começando a ajeitar, os jogadores foram começando a entender o que ele queria e encaixou. Mas isso não é regra, isso é exceção. Nós não podemos achar que isso vai acontecer toda hora. Não vai. Não vai. Futebol não se faz desse jeito. Você não vai ter um padrão de jogo trocando o treinador toda hora. E agora o Frank está 2 jogos. Já o torcedor, burro, não sei o quê, pá, tem que mandar embora, estagiário, cacete. Meu irmão, a SAF tem que ser profissional. Tem que parar com esse negócio. Tem que parar com esse negócio. Ou é profissional ou é amador. Porra. O cara tá 2 jogos na frente do Botafogo. Fez 5 treinamentos. Era o treinador que eu queria? Não. Não era o treinador que eu queria. Mas foi ele que foi escolhido. Eu tenho que torcer para ele dar certo. E eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu gosto de pessoas que são ousadas. Eu gosto de pessoas que
que são os taxados loucos, né? Que não fazem, que não vão pelo óbvio, ou seja, que andam pela contramão. Eu gosto desse tipo de gente, eu gosto de maluco, eu gosto de louco. Normal não é muito minha praia, não gosto de gente normal, não. Eu gosto de gente diferente, que gosta de contramão, quando tá todo mundo indo por aqui, eu vou por aqui, porque é parecido comigo assim, entendeu? Eu acho que vai dar certo, acho que vai, acho que o cara tem um pensamento, e claro que, como eu acabei de dizer há pouco, ele não conhece o elenco, ele está conhecendo o elenco agora, ele conhece 11 jogadores, mas ele não conhece o resto. Então agora, ele está começando e ele vai entender que o Edenilson não pode ficar fora desse time, que o Villalba não pode ficar fora desse time. Talvez o Villalba entre de titular e não jogue o que joga quando entra no segundo tempo. Eu não entendi porque que ele tirou o Matheus Martins do time. E olha que eu sou um crítico do Matheus Martins, mas o Matheus Martins na ponta vinha jogando bem, jogador impetuoso. Não sei porque que ele tirou o Matheus Martins. Agora, tem coisas boas no time? Tem coisas boas. Por exemplo, o Arthur Cabral, que voltou a fazer gol. O Arthur Cabral que começa a ganhar confiança. E centroavante, quando começa a fazer gol, ele ganha confiança, ele começa, né, a acreditar mais. Que bom que o Arthur Cabral voltou a fazer gol. O Arthur Cabral é um artilheiro. Ele não é o Igor Jesus. Muita gente, quando ele vê, achou, veio para suprir o Igor Jesus. Não tem nada a ver, características completamente diferentes. Então, galera, no segundo tempo eu vi o Botafogo criando os espaços, dominando o jogo e, acima de tudo, criando oportunidades. Mas, infelizmente, futebol tem dessas coisas. Às vezes você jogou um tempo bem, merecia ganhar, mas não ganha. Às vezes você vai jogar mal e vai ganhar. Quantas vezes com o Arthur Jorge mesmo aconteceu isso? A gente ganhou o jogo de 1-0, jogando mal, mas ganhamos. E muitas vezes perdemos jogando bem. Contra o Bahia, lembra o jogo contra o Bahia que nós perdemos no Maracanã por 2-1? No Maracanã, no Nilton Santos, por 2-1. Fizemos um jogo muito bom, mas perdemos o jogo. Então, o que eu espero para o jogo contra o Racing, ontem eu vi Racing, não vou dizer que eu vi o jogo todo não, senão estou mentindo. Eu vi o primeiro tempo de Racing e River Plate, o primeiro tempo terminou 1-0. Vou dizer uma coisa para vocês, o time do Racing é um time, não é aquele time de 2025, é um time completamente diferente, é um time mais fraco, e que mostrou ontem contra o River Plate, pelo menos no primeiro tempo que eu vi, é que se você pressionar a saída de bola deles, eles erram. Eles erram. O zagueiro deles lá que o Botafogo fez o diabo para contratar, o tal de César, é muito fraco. Ainda bem que não veio. É muito fraco. Então, se eu fosse o treinador, eu contra o Racing lá, não vai ter público, o estádio vai estar vazio, horrível jogo sem torcida, mas para nós é melhor, porque lá é um caldeirão. Se fosse o treinador, o meu meio-campo seria Alain, Edenilson, Medina e Danilo. Danilo mais próximo à área, circulando, tendo liberdade para criar, tá? E eu iria com Villalba e Arthur Cabral. Esse seria o meu time para jogar contra. Porque você povoa o meio-campo, você consegue ter um número maior de jogadores no local do campo, que é onde se ganha o jogo, e você sai em velocidade com o Villalba, aproveitando também a boa fase do Arthur Cabral. Para mim, o time do Botafogo, para jogar lá contra o Racing, seria Raul, Vitinho, Ferrarese, Barbosa e o Alex Telles, se tiver em condição. Meio campo, Alain, Edenilson, Medina e Danilo. E Villalba e Arthur Cabral. Esse é o meu time. Agora, vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham, concorda, não concorda.
escale o time de vocês. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar essa live esse vídeo com seus amigos. E vamos acompanhar as notícias do Botafogo durante hoje, durante amanhã. E o Botafogo não vai ter tempo de treinar, gente. Hoje vai fazer um regenerativo, amanhã vai fazer um treino leve, já embarca para a Argentina, joga contra o Racing, volta para o Brasil e já tem jogo contra a Chapecoense aqui em Chapecó. Então, ele não vai ter tempo de treinar, ele vai ter que arrumar esse time jogando a velha e boa frase: trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não é fácil. Mas vamos acreditar. Eu acredito que vai dar certo. Um abraço, saudações ao Vineiro.